Olá, vamos falar de investimentos então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos recontar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente analisar como que está a sua situação econômica e financeira. Empresa essa que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando aqui as informações, até atendendo aqui às solicitações, às sugestões dos nossos inscritos. E no caso dessa empresa, veio do meu amigo Marcos Paulo, grande Marcos Paulo, que está junto conosco aqui. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua sugestão, hein, Marcos? Bem como também o Carlos Júnior, grande Carlos Júnior também junto conosco aí. Muito obrigado, Carlos, um prazer poder lhe atender. E também o treinador Woody também junto conosco aqui. Valeu, treinador Woody, muito obrigado também pela sugestão e ficamos aqui sempre à disposição de vocês, caso queiram participar e mandar sugestões. É fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrov, manda sugestão, faça sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos esses que inclusive estão disponíveis na plataforma Hotmart, onde você vai poder fazer os nossos cursos de análise de balanços para investimentos e também o curso de valuation, e por um precinho muito baixinho ali você vai poder aprender toda a técnica aqui de análise de balanço e de valuation de uma forma rápida, simples, didática, com material de apoio e tudo mais. E naturalmente aqui conosco, aqui à disposição de vocês aí, caso tenham dúvidas a respeito dos conteúdos. Inclusive, para participar no vídeo aqui na descrição, tem o link de acesso tanto para o curso de análise de balanço e de valuation. Espero vocês também lá na Hotmart. Mas a empresa sugerida lá pelo Marcos Paulo, pelo Carlos Júnior e pelo treinador Woody é a Inepar S.A. Indústria e Construção. É uma empresa que vem aí saindo de um processo de recuperação judicial. Só para vocês terem uma ideia, a Inepar chegou a ser um dos maiores grupos empresariais do Brasil e naturalmente que recontando um pouquinho a história, você vai entender o que chegou a ser a Inepar e hoje todo esse processo que ela vem passando aí tentando se reerguer novamente. É uma empresa que começa no estado do Paraná no ano de 1953, através de 3 sócios, do Ofir Rui Wojtowicz e também do Heinz Lippel e do Luiz Carlos de Araújo. E eles montam uma empresa na área de engenharia, a Enco Limitada Engenharia e Comércio. Então, uma empresa de engenharia ali voltada justamente para a construção civil. E aí essa empresa ela começa ali aos pouquinhos crescer, e aí na sequência eles montam mais uma empresa no ano de 1968, a Inelco Indústrias Elétricas, que era mais voltada ali para a produção de material elétrico também. E aí nessa história toda aparece aqui um personagem que vai fazer parte da história da Inepar, que é o Atilano Homme Sobrinho. E o Atilano Homme Sobrinho, ele é um garoto que começou a trabalhar com o senhor Ofir, e aí o seu Ofir, inclusive, pagou todos os estudos pro Atilano, e o Atilano era ali praticamente um pupilo, né, do seu Ofir, e foi aprendendo a gestão de empresas com o seu Ofir e foi se desenvolvendo, tanto que daí na sequência nessa empresa Inelco, ele acaba ganhando uma participaçãozinha societária. No ano de 1971 eles trocam o nome da empresa para Inepar Indústrias Eletromecânica do Paraná Limitada. Quando troca o nome para Inepar, aí o Atilano vai aumentando a sua participação, vai comprando mais cotas dentro dessa sociedade. Em 1975, a Inepar já se transforma numa SA de capital fechado e na década de 80 abre o capital e aí sim passa a ser uma SA de capital aberto. No ano de 1982, aí nós tivemos o falecimento do seu Ofir Rui Wojtowicz, que acabou daí deixando, né, praticamente o comando da empresa nas mãos do Atilano. E daí nas mãos do Atilano a empresa começou a dar um boom. Tanto é que foi comprando e montando diversas empresas voltadas tudo para o setor eletromecânico. Tanto que compra empresas para fabricação de relés, capacitores, automação, medidores de energia. E daí na sequência vai ampliando ainda mais, também entrando no setor da produção de turbinas e hélices para hidrelétricas, e daí em 1997 cria uma outra empresa, a IESA. E a IESA ela era uma empresa mais voltada para o setor de óleo e gás, para aproveitar ali também na sequência todo aquele crescimento da Petrobras e pré-sal e tal, e aí essa IESA começou a crescer. Então, com todas essas empresas que foram sendo montadas, a Inepar se transformou num grande grupo empresarial aqui no Brasil.
Inclusive, também na década de 90, o que acabou sendo um grande erro da Inepar foi a abertura de uma subsidiária da Iridium. A Iridium, só para vocês terem uma ideia, lá na década de 90, quando ainda não tínhamos aqui o celular no Brasil e no mundo, a Iridium era um sistema de comunicação via satélite, onde você podia falar com qualquer pessoa via satélite no mundo todo. E a Inepar entra com uma subsidiária dessa Iridium. Só que quando está com todos os investimentos feitos para a exploração desse serviço de comunicação via satélite, aí entra o celular. E aí, quando entra o celular, a Iridium acabou ficando sem função, o que foi uma grande perda para a Inepar. Mas aí a Inepar começou a focar na parte de óleo e gás. Só que daí teve um problema, que daí na sequência teve ali diversas dificuldades de entrega das encomendas para a Petrobras e acabou perdendo diversos contratos que tinha com a Petrobras. E aí começou todo um problema envolvendo a situação financeira da Inepar, tanto que no ano de 2014 acabou entrando em recuperação judicial. E desde então ela vem tentando ali se levantar e aí na sequência, para escapar dessa recuperação judicial, onde a dívida chegou a ser de 4 bilhões de reais, para escapar e para tentar sobreviver, teve que ir vendendo diversos ativos seus. E aí foi se desfazendo, cortando pedaços da empresa e revendendo os pedaços da empresa. E para entender agora que em 2022 terminou o processo de recuperação judicial, falta ainda a homologação no encerramento da recuperação judicial, mas para que possamos entender como que está a situação da Inepar nesse momento aqui, trazemos para vocês os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender como que está a situação da Inepar SA. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Inepar SA Indústria e Construções, que ainda está em processo de recuperação judicial, como a gente já falou anteriormente. Falta só a homologação para encerramento, né? Mas para que a gente possa entender o que vem acontecendo com a empresa desde 2019, então, começando lá, em 2019 ela tinha um ativo total de 1 bilhão 408 milhões. E aí reparem que a grande parte desse ativo está tudo aqui praticamente num capital fixo, que é investimentos, que é a participação que ela tem ainda em outras empresas relacionadas à sua atividade, imobilizado, máquinas, equipamentos, ferramentas, acessórios, instalações, estrutura física, intangível aqui, que também nós temos aqui os ágios nas participações que ela tem dentro dessas empresas, os seus acervos e outros itens que eles consideram como bens de natureza incorpórea relacionados aqui. Então aqui tudo, e aí dentro do realizável a longo prazo, vamos ter aqui uma grande parte aqui com depósitos judiciais, tributos a recuperar e tudo mais. E o que sobra de capital de giro é apenas 249 milhões, que representava lá em 2019 17,8%. Vejo que lá em 2019 a empresa fecha com um volume de dinheiro em caixa de apenas 575 mil reais. Quer dizer, de um patrimônio de 1 bi e 400, ela só tem 575 mil reais em dinheiro, caixa, banco e aplicação. Tinha ainda na época 168 milhões de reais em contas a receber e um estoque aqui de apenas 7 milhões 360. Nos outros créditos aqui, temos aqui os tributos a recuperar e também bens destinados à venda, que é todo aquele processo que ela veio se desfazendo de ativos desde então. Já no ano de 2020, ela vai para 1 bilhão 629 milhões, com aumento aqui no ativo circulante, no capital de giro, que vai para 548 milhões. Porém, esse aumento, ele aparece aqui como contas a receber, valores a receber, justamente decorrente de operações que ela colocou à venda e valores que ela tinha para receber. No caixa mesmo, apenas 304 mil reais. Já para 2021, 1 bilhão 506 era o patrimônio da empresa. Aí o que acontece? Como ela recebe os valores aqui que ela tinha para receber de vendas de ativos, o seu contas a receber volta aqui apenas para... Volta não, ele despenca para 4 milhões 579 mil. Um estoque de 8 milhões 900 e 10 milhões de reais em dinheiro que a empresa tinha em 2021. Ao chegar em 2022, 1 bilhão 320 é o patrimônio da Inepar. E o capital de giro apenas 108 milhões. 1 milhão 722 mil em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, 6 milhões e 600 em contas a receber e o estoque de apenas 7 milhões e 244. Chegando em março agora de 2023, as últimas informações apresentadas pela empresa, praticamente uma estabilidade aqui no total do ativo com 1 bilhão 318 e também uma estabilidade no capital de giro que fecha com 109 milhões, apenas 456 mil reais em dinheiro,
em caixa, banco e aplicação, 5 milhões e 200 a receber e 9 milhões e 134 em estoques. Então, a empresa, ela vem mantendo aqui o seu tamanho, né? Só que todo o seu tamanho, ele está aqui tudo em capital fixo. Porém, esse capital fixo não está gerando recursos aqui para o capital de giro. Tanto é que o capital de giro da empresa, ao considerarmos agora em março apenas aquilo que de fato gira, que é dinheiro quando se receber estoque, dá 9 milhões de estoque, 5 milhões de contas a receber e apenas 456 mil. Então é com esses recursos que a empresa tem que fazer toda a sua movimentação. Olhando o passivo da empresa, apesar de estar aí no encerramento de uma recuperação judicial, onde no processo de recuperação foi feito ali tanto conversão de dívida em ações, foi também feito abatimento e foi pago também um monte de dívidas através de venda de ativos. Mesmo assim, o endividamento lá em 2019 era de 3 bilhões 424 milhões. Para quem tinha um patrimônio de 1 bilhão 408, a empresa devia 3,424. Ela devia 243% de tudo aquilo que ela tinha. Consequentemente, o PL da empresa negativo, 2 bilhões de reais. E aí ela vinha com prejuízos acumulados de exercícios anteriores de 3 bilhões e 800. Ao chegar em 2020, 4 bilhões e 200 era a dívida, com um PL negativo de 2 bilhões 574 e 4 bilhões 391 de prejuízos acumulados. Em 2021, aí o endividamento ele cai para 2 bilhões 767. Desse 2 bilhões 767, que corresponde a 183% de tudo que a empresa tem no seu patrimônio, o PL continua negativo, 1 bilhão 260. Naturalmente que muito disso aqui foi feito o quê? Através de conversão de dívida em ações da empresa. E o prejuízo acumulado, 3 bilhões 98. Ao chegar no ano de 2022, 2 bilhões 940 de dívida para um patrimônio de 1 bilhão 320. E a dívida passa a ser já mais do que o dobro de todo o patrimônio da empresa. PL negativo de 1 bilhão 620, prejuízos acumulados 3 bilhões 445. E agora em março, a dívida passa dos 3 bilhões. Agora já é 3 bilhões e 8 milhões de dívida, 1 bilhão 690 de PL negativo, 3 bilhões 513 de prejuízos acumulados. Então por aqui você vê que com todo o esforço que a empresa fez de redução do seu patrimônio ao longo de todo esse período, mesmo assim a dívida da empresa é extremamente alta e mesmo assim os prejuízos acumulados aqui, um valor extremamente alto que vai levar muito tempo para a empresa recuperar todo esse estrago feito no balanço da atividade. Olhando agora a DRE vai nos retratar até bem tudo o que está acontecendo com a empresa, onde ela praticamente parou de operar. Ela veio aqui com 2019 com um faturamento de apenas 13 milhões de reais. Olha só, uma empresa desse porte, com toda essa estrutura, apenas 13 milhões de faturamento no ano inteiro. 7 milhões e 681 o faturamento em 2020, 24 milhões o faturamento em 2021, 10 milhões o faturamento em 2022 e agora em 3 meses do ano acumula 1 milhão 284 mil de faturamento em 3 meses. Aí, tirando naturalmente desse faturamento, ela tem os seus custos, ela tem suas despesas, ela tem o resultado financeiro e tinha aqui um prejuízo de 451 milhões em 2019, um prejuízo de 542 milhões em 2020. Já em 2021, ela apresenta aqui um lucro de 1 bilhão 301. Só que esse 1 bilhão 301, reparem que ele não é decorrente aqui da atividade da empresa, entre compra e venda, produção e venda. Esse lucro aqui, ele é proveniente de um ganho de uma ação tributária que a empresa teve e que registrou esse ganho tributário no ano de 2021, razão pela qual ela fecha com um lucro de 1 bilhão 301, não recorrente. Já para o ano de 2022, volta o prejuízo com 366 milhões e agora em março acumula em 3 meses do ano 70 milhões de prejuízo. Claro que grande parte também desse prejuízo aqui, ele se deve justamente aos resultados financeiros, que são as despesas financeiras, juros incidentes sobre o volume elevado de endividamento da empresa. Então, repare que a empresa ainda ela não está operando. Então, para ela começar a se recuperar, aí o que ela precisa ter? Começar a gerar resultados da sua própria atividade, coisa que não vem acontecendo até o presente momento, né? Bom, não vou trazer para vocês aqui os índices de liquidez,
porque seria justamente olharmos um filme de terror aqui, né? Porque nós temos aqui apenas 109 milhões de capital de giro, 456 mil em caixa, para pagar uma dívida de 1 bilhão 290 no curto prazo, sem capacidade de pagamento. Ao analisar o endividamento tudo aqui ó, acima de 220%, mostrando que a empresa deve o dobro daquilo que ela tem. Também o endividamento, os números extremamente horríveis, né? E olhando a rentabilidade, não existe rentabilidade enquanto a empresa dá prejuízo. Consequentemente, todos os gráficos, eles seriam todos eles negativos. Também não vou trazer para vocês os demais indicadores relacionados às ações, porque uma empresa que tem um valor patrimonial que é negativo, que tem um prejuízo por ação e não lucro por ação, uma empresa que a rentabilidade da ação é negativa, não tem distribuição de dividendos, porque enquanto tem prejuízos acumulados, não pode ter distribuição de dividendos, né? Então nem compensa aqui trazer para vocês os demais indicadores, né? O importante é saber justamente aqui como que está o estado da empresa. Mas o que eu trago para vocês é nesse gráfico aqui extraído do Google, onde nós vamos ter aqui o comportamento do valor das ações da Enepar, que mesmo nessa situação ela tem suas ações negociadas, não em grande volume, mas ainda tem suas ações negociadas. E aí, ao ter as suas ações negociadas lá desde 2018, né, naturalmente, ela negocia as ações há muito mais tempo, desde a década de 80, mas desde 2018, nos últimos 5 anos, as ações elas geram ali, cotadas ali praticamente a R$ 1,50, depois aí quando chega 2019 já passa a trabalhar ali na faixa de uns R$ 3,00, R$ 3,50, vai caindo até o ano de 2020, voltando ali para R$ 2,00, aí durante 2021 e 2022, aí as ações elas tiveram um pico, né, onde elas chegam a bater lá perto de R$ 18,00, só que não se sustenta e já volta a cair. E aí ao cair, entra 2022 abaixo novamente dos R$ 5,00, tenta ali mais uma recuperação, não se sustenta e vai caindo novamente, fechando com uma cotação nesse último dia 24 de julho, quando da gravação desse vídeo, na faixa de R$ 3,60 o valor de uma ação da Enepar. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações. Destacando que essa ação também ela já teve agrupamento porque ela estava abaixo do R$ 1,00, então esse gráfico aqui ele já é corrigindo também com base nos grupamentos de ações que a empresa realizou. Tá, então, mais uma empresa analisada, Enepar S.A. A Enepar S.A., que inclusive é uma empresa que sempre estão nos sugerindo essa empresa aí, só que, naturalmente, a situação da empresa, como a gente acabou de ver nas demonstrações contábeis, uma situação extremamente delicada. É uma empresa que praticamente vai ter que renascer, vai ter que se reestruturar, inclusive continua com seus ativos, né, postos à venda ali, para poder voltar pelo menos a operar, né? Já que uma empresa ela se constrói apenas, principalmente com a sua operação, e a Enepar praticamente com toda a estrutura que montou hoje, a sua operação ela é mínima, né? Então ficamos aqui sempre na torcida, na expectativa que a Enepar reencontre o seu caminho, que a Enepar volte a gerar emprego, já que foi uma grande geradora de emprego no Brasil, uma das 15 maiores empresas que já tivemos no Brasil lá na década de 80, começo dos anos 90, e hoje a empresa encontra-se nessa situação. Então a gente fica aqui sempre na torcida, por quê? Porque todas as empresas brasileiras, elas geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento, né? E aí até muitas vezes acabam aqui me mandando mensagem, pô, mas você fica torcendo por empresas. É claro que eu vou torcer por empresas. Por quê? Porque através das empresas é que a gente gera renda e gera oportunidade para toda a nossa sociedade, que é o que o Brasil mais precisa hoje, é de renda e de oportunidade de trabalho e, naturalmente, para quem investe nessas ações, também poder ter o retorno merecido dos seus investimentos, né? E aí, então, ficamos aqui na torcida também para que a Enepar se recupere. Dito isso, bons investimentos para vocês.